Romanos capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvi-la com os ouvidos do coração. Não queremos apenas ouvir, queremos também compreender, meditar nas Escrituras e que possamos aprender com o Teu servo, apóstolo Paulo, o que precisamos para este tempo, em que estamos vivendo uma carta tão extraordinária, tão profunda e ao mesmo tempo tão teológica, mas que ela seja também extremamente devocional para nós. Estejas mudando nosso coração através de Romanos, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos comentaristas mais usados por nós, pastores batistas, é o Dr. Champlin, que já faleceu, morou aqui pertinho de vocês. O Dr. Champlin, durante muito tempo, foi um material quase que exclusivo ao lado. Aliás, tinha também o Brodman, muito bom, e o Barclay. As gerações anteriores leram esses comentaristas com mais facilidade. E Champlin disse o seguinte: nada que existe em todo o Novo Testamento pode equiparar-se à Epístola de Romanos. Sendo essa a principal das epístolas do apóstolo Paulo, e uma das mais importantes, se não a mais, de todo o Novo Testamento, porque, sinceramente, o pessoal fala muito de Romanos, o pessoal fala muito de Gálatas, o pessoal fala muito de Hebreus. São as três, vamos dizer assim, cartas teologicamente muito importantes no Novo Testamento. E Paulo é um dos personagens mais importantes da história da humanidade, porque escreveu Romanos. Um legado extraordinário. Em Romanos, nós temos o anúncio da nossa libertação. Libertação da ira de Deus contra toda impiedade. Libertação da alienação com Deus, porque agora nós fomos reconciliados. Libertação da condenação da lei. Libertação daquilo que Malcolm Muggeridge chama de o escuro calabouçozinho do nosso próprio ego. Fomos libertos desse calabouço. Em Romanos nós temos a libertação do medo da morte, porque a morte em Romanos é um detalhe no percurso. Nós temos esperança para a criação e de um dia sermos libertos da corrupção, do conflito que o pecado nos gera. E libertação para nos dedicarmos em amor. Libertação do ódio, da raiva. Libertação das paredes que nos dividem, porque Romanos é uma carta extremamente usada por Paulo para reconciliar duas partes, judeus e gentios. Então, basicamente, Romanos é uma carta que fala sobre libertação. A mais antiga declaração sobre essa questão, estava dando uma olhada nos documentos antigos, de um ponto de vista não bíblico, sobre Romanos, é de um escritor do século IV, depois de Cristo, que tem um nome bonito, inclusive você pode colocar no seu filho, Ambrosiastro. Olha que nome bonito. Você pode chamar o garotinho de Astrinho. Astrinho, cara. E ele escreveu algo interessante sobre Romanos. Ele disse o seguinte: é fato estabelecido de que havia judeus que habitavam na cidade de Roma, nos tempos dos apóstolos, e que aqueles judeus que haviam crido em Cristo passaram para os romanos a tradição que deveriam professar a Cristo, mas também guardar a lei.
não deveríamos condenar os romanos, ele diz, mas antes louvar a sua fé, porquanto, sem quaisquer sinais ou milagres, sem terem visto qualquer dos apóstolos, não obstante, aceitaram a fé em Cristo, ainda que de conformidade com ritos judaicos. Queridos, isso é 4º século depois de Cristo. Isso é uma informação muito importante sobre Romanos, sobre o contexto da carta de Romanos. Ou seja, de fato havia um grupo de judeus no meio da igreja. E essa citação também subentende aquilo pelo qual o apóstolo Paulo está lutando. Aquela congregação tinha um caráter judaico e aquele caráter precisava desaparecer. Engraçado que a gente vê uns negócios assim, né? Paulo lutou tanto para que a igreja de Roma perdesse os seus caracteres judaicos, e hoje nós temos linguagem de Sião, doutrina de Sião no meio do povo evangélico. Tem igreja trazendo de volta castiçal, colocando em cima do púlpito, né, colocando a arca do concerto atrás, né, colocando véu na igreja, santo dos santos. Tem igrejas construindo catedrais com réplicas dos judeus, do templo dos judeus, como é o caso da Universal, trazendo essa linguagem de Sião de volta, essa teologia de Sião, que Paulo fez de tudo para eliminar. Pelo menos no meio da igreja. E é por isso que você vai ver o tema justificação pela fé e não pela lei durante toda a carta. Que o homem é justificado pela fé, não pela lei. O clímax de Romanos está nos capítulos 9, 10 e 11. Que eu não vejo a hora, espero estar vivo, para a gente chegar lá. Em tempos de pandemia a gente fala espero estar vivo, né? 9, 10 e 11. Clímax da epístola. Onde nós vamos aprender aquilo que o apóstolo mais queria que aprendêssemos. E se o clímax 9, 10 e 11, automaticamente de 1 a 8, nós vamos ter aquilo que Lloyd Jones chama de propedêutica do assunto. É uma introdução. Eu fico imaginando o que você não está pensando. Meu Deus, se o pastor no versículo 1 está usando 2 mensagens de 50 minutos, e se tudo isso é introdução, nós estamos perdidos, né? 8 capítulos de introdução ao assunto principal. E qual é o assunto principal? Deus trata, nesta epístola, do seu plano para salvar a humanidade. Esse é o plano de Deus, salvar a todos. E a redefinição e a reconstituição do povo de Deus nesse plano, incluindo judeus e gentios, todos debaixo de um mesmo teto de adoração. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Romanos deveria ter aproximadamente 1 milhão e meio, Roma, 1 milhão e meio de pessoas. 40 mil eram judeus em Roma. Era uma comunidade pequena de judeus, se você for olhar, 1 milhão e meio de pessoas. 40 mil judeus. Mas o que os judeus estavam fazendo? Estavam passando a entender Cristo, estavam se convertendo, mas não estavam conseguindo se desvencilhar das doutrinas do Velho Testamento, da lei de Israel, dos 613 postulados do Velho Testamento. E detalhe, a lista poderia chegar a 1.500 leis, porque eram 613 mandamentos puros, sem os mandamentos de interpretação dos fariseus. Que para cada lei tinha mandamento que para uma lei, eles tinham mais 12 leis em cima, sobre aquele mandamento, em alguns momentos. Então, você imagina o que é isso? Largar isso tudo, do dia para a noite. Ou seja, conquistar Roma era o sonho do apóstolo Paulo. O propósito da carta aos Romanos é essa. Diferentemente de outras cartas, Paulo não escreveu Romanos
para resolver problemas que a igreja tinha. Quando você vê, por exemplo, a carta de Corinto, resolvendo problemas que aquela igreja tinha, claramente. Tessalonicenses, as duas cartas tirando dúvidas teológicas sobre a volta de Jesus. Se você quer aprender sobre a volta de Jesus, você precisa ler Tessalonicenses 1 e 2. Ali tem muita informação importante. Ele não está combatendo diretamente nenhum falso ensino, não, ele só está trabalhando com Romanos ali uma ideia de união entre dois povos e uma unificação deles para a caminhada com Cristo. Então, por isso essa carta nos interessa muito. Paulo queria ir para Jerusalém, depois de Jerusalém ir até Roma, e de Roma ir para a Espanha. Você sabe, ele vai para Jerusalém, e em Jerusalém ele é preso. Então ele não vai para Roma para pregar o Evangelho, ele vai para ser julgado. Ele não consegue dar a assessoria que ele sempre quis dar aos romanos. Alguns planos da nossa vida não são os de Deus. E se não são os de Deus, eles não vão se cumprir. Engraçado que Deus lá atrás, quando me chamou para o ministério, me deu duas coisas para o meu coração. Primeiro, um amor missionário. Eu sempre quis ir embora para missões. Segundo, um amor pelo ensino na igreja. Então eu me preparei a vida inteira para ensinar. Essa sempre foi a minha missão. Comprei livros, estudei, sistematizei para ensinar. E, num tempo da minha vida, depois de ouvir aquelas pregações apaixonadas dos missionários, eu me apaixonei pela África. Falei, quero ir embora para a África. Eu vou embora trabalhar com um seminário na África. E aí chamei a minha esposa para conversar, e uma coisa que eu nunca coloquei para Deus em termos de chamado pastoral aqui no Brasil, de que Deus tinha que falar com a Bia. E a Bia nunca se colocou também nessa situação. A Bia sempre me perguntou, Deus está falando para ir? E eu dizia, tá ou não está? Então nós vamos fazer o que Deus está falando no seu coração. A Bia nunca foi uma pessoa para falar assim, não, Deus tem que falar comigo também. Mas como era uma decisão muito mais complicada, envolvendo muita coisa, uma distância muito grande, eu coloquei isso para Deus, Senhor, fala com a Bia, chama a Bia para missões, para a gente poder ir embora. Se for da tua vontade, que tu chames a Bia também. A Bia tem que estar no negócio. Como é que eu arrasto a Bia para a África? Sem ela estar com isso no coração. E aí o dia que eu cheguei a Taubaté, que nós estabelecemos o seminário aqui, e que eu vi a necessidade dessa igreja, no que diz respeito ao ensino teológico batista. E aí eu percebi que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Eu queria ir para a África, plantar seminário para ensinar pastores africanos que não têm seminário, que muitos não têm formação teológica, e vim plantar seminário em Taubaté. Deus colocou a motivação certinho, sem problema. E eu entendi completamente diferente. Engraçado, hoje sou missionário da Junta de Missões Nacionais. Dá para entender um negócio desse? Trabalhei levando missionários para fora do país durante 14 anos da minha vida, por conta dessa chama missionária. E peguei o Douglas com a Carla, abracei e falei, vamos junto. Né? E nós reestabelecemos a campanha de missões forte aqui na nossa igreja. Ou seja, a gente não entende, mas Deus sabe exatamente o que faz. Paulo não sabia, mas a carta de Romanos era uma carta de despedida. E ele não sabia. Não conseguiu ir para a Espanha, não realizou o seu grande objetivo. Bem, queridos, o que nós podemos aprender com Romanos, com esse primeiro versículo? Antes de qualquer coisa,
Paulo escreve, antes de entrar aí nesse primeiro versículo, o autor é Paulo. E Paulo não escreve uma carta para tratar de teologia. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Isso não é o principal objetivo da cabeça do apóstolo Paulo. Ele escreve Romanos de uma forma muito devocional. Então, o que eu quero e que eu aprendi com Lloyd Jones é que você entenda que nós vamos caminhar por uma série devocional, cuja maior preocupação da mente do pastor Luciano é realmente transformar essa série em algo que possa transformar a sua vida. Isso aqui não vai ser aula de teologia. Nós não vamos aqui palestrar o tempo todo sobre termos teológicos e defesa de arminianismo clássico, embora não tenha como correr de teologia quando você prega. Qualquer pregador vai usar a teologia durante suas pregações. Não tem jeito, são pressupostos sobre os quais construímos argumentos. Isso não tem jeito, mas eu não quero transformar a carta de Romanos num escudo contra o calvinismo. Isso não é meu objetivo. Embora nossas doutrinas batistas serão defendidas neste púlpito, sempre, independente da carta. Mas será uma série para cuidar do seu coração. Beleza? Entendeu? Segunda coisa que eu queria que você entendesse. Será uma série que tratará dos mínimos detalhes. Nós vamos estudar Romanos mesmo. Eu não gastei R$2.000 em livros sobre Romanos para passar batido. Então, eu estou lá com um arsenal e eu vou querer usar. Eu estou igual quando você compra um brinquedo novo. Quando você compra uma máquina nova, igual a Bia esses dias, comprou uma máquina de pão, fez 2 pães, já botou a máquina no fundo lá do armário, mas ficou toda boba, nossa, faz pão. Isso é sério, a máquina de pão faz pão? Faz pão. Que legal, a máquina de pão faz pão, maneiro. Você pode colocar a massa lá de noite, você programa, e aí o pão sai quentinho às 8 da manhã para a gente tomar o café antes de ir para a igreja. Fez um pão. Aquela ideia do pão todo domingo não rolou, não. Mas tudo bem. Mas a gente fica todo feliz, não é verdade? Compra uma maquininha nova. É igual eu com a minha meia esquadria, comprar uma meia esquadria para madeira. Toda hora eu cortava um toquinho. Dava para cortar no serrote, mas não, vou usar a meia esquadria. Acabei de comprar. Porque a gente fica todo bobo com um brinquedo novo. Eu estou um monte de livro lá embaixo, cheio de brinquedo novo. Eu vou querer usar esse negócio. Depois, nunca mais, de repente, eu vou pegar na prateleira, mas para essa série eu vou pegar. Paulo escreveu essa carta para mudar vidas. Ele não escreveu essa carta para ensinar teologia, simplesmente. Então, a ideia aqui é mudar a sua vida na caminhada durante o processo de aprendizado de Romanos. Lloyd Jones diz que essa é uma ocasião para adoração. Não é uma ocasião apenas para preleção. Quando ele abriu as suas mensagens sobre Romanos, ele disse isso. Essa é uma ocasião para adoração ao Deus vivo. Isso aqui não é só palestra de teologia. E é interessante que Crisóstomo, um dos grandes pregadores da igreja primitiva, lia essa carta 2 vezes por semana. Porque ele entendia, rapaz, quase que eu arranquei minha orelha aqui agora. Agarrei aqui, ó. Ele entendia que ele precisava captar a mensagem de Romanos para viver. E Lutero a sabia de cor. Ele citava Romanos diariamente. Então será um momento devocional. Agora sim, dá uma olhada para esse versículo 1. Finalmente, entramos no texto. Versículo 1. A Bíblia diz claramente para a gente aí o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o Evangelho de Deus. O que podemos aprender com esse versículo? Nós estamos vendo, irmãos, um pastor escrevendo para uma Roma, uma igreja em Roma, espalhada pelas casas, muito interessado em ajudá-los. Antes de qualquer coisa, Paulo é um pastor. Paulo fala de uma igreja na casa de Áquila e Priscila e manda saudações. Priscila e Áquila eram uma espécie de casal, como, por exemplo, Rodrigo e Melina, Jonas e Roberta, Jader e Natália, cujo marido é mais introvertido, quieto, e a esposa enfia o dedo na tomada e vem para a igreja. Esse é o casal, certo? E é interessante que a gente, muitas vezes na interpretação dos fatos, a gente erroneamente acha que quando a gente vê um casal assim, é a esposa que comanda a casa. Isso é um erro grotesco de interpretação. Porque o marido, muitas vezes pode ser calado, quieto, e pode comandar a sua casa muito melhor do que aquele que é falante. Comandar, o que eu digo, biblicamente falando, não é comandar no sentido negativo da palavra, de ser um pastor para a sua família. E é interessante que Áquila e Priscila tinham essa característica, por isso que muitas vezes você vai encontrar, nas poucas vezes, né, na verdade, mas na maioria das vezes que essa expressão ocorre, Áquila e Priscila, Áquila está sempre vindo na frente, são poucas as exceções que se fala, Priscila está sempre vindo na frente, são poucas as vezes em que Áquila e Priscila aparecem nessa ordem. Priscila e Áquila é o mais comum, justamente porque quem era a pessoa ali de atividade evidente era a Priscila, uma missionária extraordinária. O que a gente percebe é que havia muitas casas com culto cristão. E Paulo escreve uma carta para pastorear essas pequenas congregações, com o coração pastoral. Nós vamos estudar aqui o coração de um pastor. Outra coisa que você precisa guardar é que esse evangelho que vai ser pregado aí é o evangelho de Deus. Paulo deixa isso muito claro no versículo 1. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então essa é a grande questão. O que vamos ouvir aqui é o evangelho de Deus, sobre o qual Paulo realmente pensava, analisava. Deus é a palavra mais importante de Romanos. A epístola é sobre Ele. Romanos é uma carta acerca de Deus. Então nós vamos aprender muito sobre Deus e esse evangelho que é de Deus nessa carta. Por isso ela será tão importante para você. Paulo sempre resumiu sua pregação em duas lições principais. E a carta de Romanos não é diferente. Qual é o resumo da epístola de Romanos? Primeiro, Jesus precisava sofrer. E para os coríntios, inclusive, Paulo disse: eu não quero saber de nada a não ser de Cristo, e esse crucificado. Então esse era um tema, porque os judeus entendiam que o Messias precisava ser vitorioso, eles só conseguiam compreender uma etapa do ministério de Jesus, o ministério glorioso, o ministério do futuro. Eles não conseguiam entender a primeira etapa do ministério de Jesus, que Isaías trata em Isaías 53, 54, de que Jesus também sofreria. Então,
Para inserir Jesus no mundo judeu, qualquer um que fosse pregar para os judeus, e é assim até hoje, muitas vezes você precisa começar por essa questão, de que biblicamente o Messias prometido não era só alguém vitorioso, em todos os aspectos, alguém político que dominaria o mundo simplesmente. Não, ele iria sofrer primeiro. E parece que os judeus pularam essa parte na interpretação do Velho Testamento, de que Jesus iria sofrer. E Paulo faz questão de começar a dizer isso também em Romanos. E segundo, ele é o Messias prometido, Jesus. E nós vamos ver isso claramente. Paulo menciona Jesus nos primeiros versículos 5 vezes. Na carta de Gálatas, por exemplo, que é uma outra carta muito usada para assuntos entre gentios e judeus, nos primeiros 14 versículos, ele fala de Jesus 15 vezes. Esse é o Evangelho de Deus, que fala de Jesus, que não abre mão de Jesus, que não se desgarra de Jesus, que está o tempo todo atrelado a Jesus, a sua vontade, o estabelecimento do seu reino, aquilo que acabamos de cantar. Aliás, que letra fantástica. Reino. Aí a pergunta que eu quero fazer para você: Jesus é o centro da sua vida? Continua sendo? Você realmente continua apaixonado por Jesus ou nunca foi? Jesus é o poder que move a sua vida, é a pessoa que faz com que você transforme as suas atividades diárias para se adaptar àquilo que Ele deseja. Você abre mão de aspectos da sua vida por amor a Jesus, porque esse é o assunto do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus tem um assunto só: Jesus de Nazaré. E é esse assunto que permeia toda a Escritura. E como é que anda a sua paixão por Jesus? Pense nisso. Você tem feito da sua vida uma abnegação por amor a Cristo? Você deixa de fazer coisas por causa de Jesus? Você perde dinheiro por causa de Jesus? Você faz as coisas em casa por amor a Jesus? No seu trabalho, trata o seu chefe diferente por amor a Jesus? Seu vizinho? O que é que você tem feito por amor a Jesus? Porque o Evangelho de Deus se resume em Jesus. Engraçado que Paulo se auto-intitula servo, doulos, escravo. A palavra grega tem um sentido de alguém que não tem mais vontade própria. Sabe qual é o problema da igreja atual? O problema principal da igreja atual é que os crentes de hoje ainda têm muita vontade. Os crentes de hoje ainda fazem muito a sua própria vontade. E esse é o principal problema da igreja de hoje. É engraçado que dependendo da palavra que você dá, você perde ovelhas hoje em dia, você perde pessoas. Ser pastor hoje é uma arte, porque você tem que pregar a verdade para um povo que não quer ouvir a verdade. Com autoridade e sem ser grosso. Olha que missão fantástica. E sem ser grosso no que diz respeito à interpretação do outro. Porque às vezes você nem foi, mas o outro acha que foi. Olha só aqui. E o dia que você quiser achar que é fácil, sobe aqui, mano, e eu sento aí.
Vou sentar aí embaixo com todo prazer. Eu vou ficar igual você fica para mim, só assim, ó. Não é fácil. E aí, Paulo vem, metaforicamente, e diz que é aquele que se rendeu à vontade de uma outra pessoa. Ele não mais faz a sua própria vontade, ele é um escravo. Precisamos mais de escravos nesse evangelho atual. Estamos com muitos donos de escravos e poucos escravos na igreja atual. E o problema é que isso não é gostoso de ouvir. Por isso que eu digo, às vezes a gente perde a ovelha pregando esse evangelho, mas a gente não perde o evangelho. A gente continua ao lado da verdade. Já um bom tempo atrás, poderia dizer que há uns 10 anos, eu consegui me desprender do anseio pela popularidade. O desejo de ser aprovado por todos. Até porque é utópico. Esse desejo nunca vai se cumprir. E aí eu olho para Jesus e digo, se ele não conseguiu, um miserável como eu vai conseguir isso. E outra coisa, eu ouvi um candidato a prefeito um dia, numa entrevista, dizer algo em Volta Redonda, muito interessante. Que ele estava dizendo, olha, mas tem muita gente aí, né? O entrevistador estava dizendo para o candidato a prefeito, tem muita gente aí que não gosta de você. Que acha você muito incisivo, muito firme nas decisões, você muitas vezes não pergunta muito, faz. Muita gente que não gosta de você. Aí o candidato respondeu o seguinte, mas se eu tiver que trabalhar para todo mundo gostar de mim, eu vou ter que agradar o traficante, eu vou ter que agradar o ladrão, eu vou ter que agradar muita gente também. E como é que eu agrado esse pessoal? Então, trazendo para o mundo teológico, se eu tiver que agradar todo mundo, eu vou ter que agradar o pessoal da teologia da prosperidade, eu vou ter que agradar o pessoal pentecostal, eu não sou pentecostal, teologicamente, liturgicamente, teológica e liturgicamente não sou pentecostal. Eu vou ter que agradar o neopentecostalismo, eu vou ter que agradar o movimento LGBT, eu vou ter que agradar uma pá de gente aí que não dá, a gente não consegue encaixar algumas coisas no Evangelho. Pelo menos não na nossa interpretação. Então fica muito complicado. Como é que eu agrado todo mundo? Não dá para agradar. Mas hoje, tem muita gente querendo agradar todo mundo. E tem muita gente querendo agradar a si própria. Que interpreta a vida como se todos estivessem a serviço de si mesmo. Como eu costumo brincar, tem gente que se sente aquele galo que levantava todo dia para cantar, porque achava que o sol nascia para vê-lo cantar. E um dia ele estava meio cansado, disse, eu tenho que ir lá. E a esposa disse, né, Dona Galinha, para quê? Descansa, não precisa cantar hoje, não precisa cantar todo dia. E ele disse, mas se eu não for, o sol não sai. Gente, isso é uma ilusão muito grande, de achar que o mundo gira ao nosso redor. Quarto, Paulo é um apóstolo separado para Deus. E essa é, para mim, uma das características mais lindas dessa introdução no primeiro capítulo. Querido, isso é um negócio maravilhoso, você poder dizer que foi chamado para trabalhar para Deus. Isso é um negócio lindo, isso é fantástico. Eu olho para a minha vida, quando eu me converti, antes da minha conversão, e olho agora, e como é que é bom, maravilhoso trabalhar para Deus. Como é que isso fez diferença na minha vida? Isso me deu outra ótica.
ser separado para Deus, já que um apóstolo não poderia ser apóstolo por si mesmo, ele não poderia se autoconsagrar apóstolo, Paulo faz questão de dizer que ele foi separado por Deus para o Evangelho de Deus, porque o apostolado de Paulo era muito criticado, tinha muita gente que acreditava que ele não era apóstolo, e que ele forçava a barra para ser apóstolo. E Paulo se defende disso dizendo o seguinte: eu fui separado por Deus para fazer esse negócio. E aí a gente vê a paixão desse camarada, que em nenhum momento enterra os seus talentos e finge que não é com ele. Outro problema dos vocacionados hoje. De vez em quando entra alguém no meu gabinete para fazer esse seminário, o cara chega aí e fala: então pastor, estou lutando com um seminário, tem 20 anos que eu estou lutando para começar. Deus me chamou há 20 anos atrás, e eu desde então venho dando cabeçada na vida, e hoje eu entendi que eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu corri muito tempo, e eu fico olhando o camarada assim, ó, e pensando assim: esse cara parece uma pessoa que Deus abriu as portas do paraíso para ele, e ele decidiu caminhar no deserto. Não quero o paraíso, não, eu vou caminhar no deserto. Porque a vontade de Deus, irmãos, é a melhor coisa do mundo, mesmo que traga sofrimento. Romanos é a carta de uma pessoa apaixonada por uma missão. Por quê? Porque a missão veio do seu dono, pelo qual ele também é extremamente apaixonado. É uma carta passional, de alguém que ama o ministério. De vez em quando eu encontro, Deus me deu essa dádiva de poder cuidar de vocacionados. Eu estou sempre envolvido com seminaristas, sempre, minha vida inteira foi assim. Me tornei professor de seminário muito jovem, e Deus sempre enviou para as igrejas em que pastoreei vocacionados aos montes, assim, sempre. E eu tive o privilégio de formar vários, tive o privilégio de fazer pré-concílio com muita gente, preparando candidato para o ministério, para a prova final. Eu tive muito prazer e muito privilégio nisso. E hoje não é diferente. Aí de vez em quando entra alguém lá no gabinete e fala assim: pastor, estava pensando em fazer um seminário, mas assim, você que está em casa aí, se liga, você que vai ouvir isso depois, tem vocação, se liga aí. Estava pensando em fazer esse seminário, pastor, mas eu estava pensando o seguinte: o que o senhor acha? Eu vim aqui saber a sua opinião. Eu estava querendo fazer uma faculdade primeiro, para poder garantir meu sustento. Aí depois ir para o seminário e ser pastor, porque se der algum problema na igreja, eu tenho faculdade de profissão, posso trabalhar sem problema nenhum. Aí geralmente eu pergunto a mesma coisa que eu pergunto todas as vezes que essa pergunta me é feita: sério que você vai perguntar isso para um passional? Você vai perguntar isso para mim? Que sou apaixonado pelo ministério? E sério que, na verdade, o seu sustento depende de uma faculdade? Eu conheço muita gente que tem faculdade e que está pedindo emprego aí fora da área, para ganhar bem menos. Quem sustenta o vocacionado é Deus. Quem cuida da obra é aquele que chama. E quem cuida do obreiro é aquele que capacita. Nós não podemos ficar preocupados, eu sempre falo isso com os meninos. Vai para o ministério, se quiser se sentir mais seguro, vai fazendo faculdade depois. Vai ter oportunidade de estudar, a igreja gosta que o pastor estude. Então, você tendo a oportunidade, vai estudando junto. Mas você está me dizendo que se você vai investir 4 anos, 5 anos da sua vida primeiro em algo secular, para depois trabalhar para o reino? Queridos, a seara é grande, e os obreiros são poucos.
são 4 anos perdidos neste mundo e que será desfalque. Com certeza você será desfalque no reino. E aí a gente abre uma carta com o apóstolo dizendo o seguinte: separado para o Evangelho de Deus, como se quisesse dizer, se é a coisa mais linda do mundo, não tem algo maior do que isso na vida. Eu parei a minha vida inteira, porque Deus me separou para o sagrado ministério. E ele diz isso, dá para sentir o gosto, o orgulho do apóstolo Paulo, por ter sido chamado para o ministério. Na antiguidade se dava muita atenção à introdução dos textos, porque a introdução servia de orientação para a obra inteira. O objetivo de Paulo aqui é conquistar a fé dos romanos, a consideração dos irmãos. E por isso, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, isso aqui é o Evangelho de Deus. E depois ele diz, para o qual fui separado. Porque tudo começa com o Evangelho. O Evangelho não começa com pessoas, o Evangelho começa com Deus. É o Evangelho de Deus. E ele diz escravo. Para os gregos, eu termino, vou caminhando para o final, para os gregos, a palavra escravo era pejorativa. E nós sabemos que em Roma havia gregos. Mas para os judeus, o sentimento era diferente. Com certeza, Paulo estava fazendo referência, porque quando o judeu escutava essa palavra doulos, ele entendia isso fazendo referência com aqueles homens lá no Velho Testamento que foram reconhecidamente grandes servos de Deus. Então Paulo usa esse termo provavelmente para suscitar Gênesis 26, 24, onde Abraão é chamado servo de Deus. Para suscitar Números 12, 7, onde Moisés é chamado servo de Deus. Ou talvez Josué 24, 29, onde Josué é chamado servo de Deus. Talvez, segundo Samuel 7, 5, onde Davi é chamado servo de Deus. Ou Isaías 23, onde o profeta Isaías é chamado servo de Deus. Paulo está fazendo referência para uma igreja que tinha muitos judeus. Então ele está dizendo, eu sou um servo de Deus aqui, como Abraão foi. E que deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Se entregou. Como Josué, que meio que perdido, precisou de Deus chegar para ele e dizer, olha, seja corajoso, eu sou com você. Estarei com você durante todo o processo. Como ele disse para Davi, se você for fiel a mim, sua descendência, eu suscitarei do teu povo ungido, da tua linhagem, da tua família. Por quê? Porque esses homens eram servos, como Abraão, que Deus chama e diz, sai daí da tua parentela. Esse texto ganhou nova interpretação para mim, depois que eu vim para Taubaté. Sai daí, do meio da tua casa, no meio da tua parentela, e vá para a obra que eu te mostrarei. Todas as vezes que eu lembro desse, que eu leio esse texto, que eu cito esse texto, eu lembro de duas coisas. Primeiro, o dia que Deus falou para eu ouvir. Segundo, o dia que eu sentei ali no Habib's, esperando o Marcão chegar, para me mostrar a cidade. E que eu sentei e senti vontade de chorar. Disse, meu Deus, estou no meio de estranhos, o que eu faço aqui agora? Não posso mais deixar a coisa no caderninho e ir embora. Não conheço ninguém. Que sensação. E é engraçado, né? Hoje, quando eu chego à Volta Redonda, eu chego àquela cidade. E quando eu entro em Taubaté, eu chego à minha cidade. É muito estranho. Meus irmãos esses dias falaram, olha, então pode morrer lá não, rapaz, vai dar um trabalho danado. Eu falei, não, vai dar trabalho para você mesmo, porque eu quero ser enterrado lá. O quê? Quero ser enterrado lá.
E se Deus me tirar de Taubaté e levar para outro lugar, eu vou ser enterrado em outro lugar, porque quero ser enterrado perto das minhas ovelhas. Minha irmã quase infartou. É possível? Pois é. A gente não entende isso. É Deus quem nos dá essas coisas, essas paixões, esses sentimentos. O homem tinha um chamado. E isso movia. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã, já com ecos no que eu acabei de dizer, porque tem muita gente hoje em dia seguindo a própria carreira, que a igreja está cheia de gente que só faz a própria vontade, só quer lutar por si mesma, seus ideais, seus sonhos, seus desejos. Deus chamou você para quê? Para o que Deus chamou você. Você está exatamente onde deveria estar nesse período da sua vida? Você está fazendo exatamente o que você sabe que Deus quer que você faça? O quanto você se distanciou daquilo que Deus lhe chamou para fazer? Do quanto você está distante do que Deus deseja para a sua vida? Feche os seus olhos, pensa um pouquinho nisso. Porque se você está distante daquilo que Deus lhe chamou para fazer, eu quero convidá-lo hoje para voltar para o trilho. Deus tem chamado você para alguma obra especial, alguma coisa em específico, trabalhar em algum ministério. Deus tem chamado você para alguma coisa e você tem assim meio que fugido, ou então fingido que não é com você, ou então entendido que não é para agora, mas você sabe que já era para você estar pensando nisso. O que Deus colocou no seu coração? Porque de repente já era para você estar trabalhando dentro de um presídio. De repente já era para você estar se preparando para o campo missionário, já era de repente para você estar no seminário, já era de repente para você já estar trabalhando naquele ministério e você está enrolando. Nós precisamos entender que o Evangelho é um Evangelho para chamados. Até a palavra igreja tem esse sentimento, chamados. Somos reunidos por alguém, para uma missão que envolve a expansão, a vitória de um reino sobre a face da terra. E nós então caminhamos juntos, impolutos, firmes, cada um dentro deste exército, com a sua função. Mas a verdade é que a gente sai para o campo de batalha, e quando a gente olha para trás, a gente percebe que mais da metade da igreja ficou no acampamento, porque a tenda está fresca, porque aí não corre risco. É mais fácil ficar lá deitado na rede do que carregar um escudo pesado, enfrentar um inimigo audacioso, poderoso. Saia da tenda, se una ao exército, porque eu vou dizer uma coisa para você: enquanto você não assumir o seu posto, você também não vai sorrir. Você sabe disso. Deus tem um chamado para você, está claro? Está evidente, mesmo que você não saiba ainda tudo que vai fazer. Como eu disse para você, para mim era a África. E a minha África se tornou Taubaté. E quando eu pensei que eu ia ser missionário na África, Deus me fez um missionário
dentro dos presídios. Talvez você não tenha todas as informações. Você não precisa. Você só precisa manter essa chama acesa. E se você tem um chamado, algo que pode ser grande, pode ser pequeno, não importa. E você gostaria de dizer hoje para Deus: Senhor, eu não vou mais perder tempo. Eu queria que você ficasse em pé, porque eu quero orar por você. Se Deus lhe chamou para alguma coisa, você sabe que está fora desse propósito, que você ainda não está fazendo tudo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Você não está sendo tudo aquilo que Deus lhe chamou para ser. Eu convido a você a ficar em pé. Eu vou orar por você e eu vou pedir a Deus primeiro para ter misericórdia de você, para lhe perdoar. E segundo, para lhe orientar. Graças a Deus. Alguém mais? Você pode ficar em pé. Eu vou orar por você. Vou pedir a Deus para falar ao seu coração, para deixar muito claro para você. Pastor, mas Deus me chamou para trabalhar com pessoas especiais. É isso mesmo. Não, no meu caso é criança. É isso mesmo. Não, meu caso é o ministério de louvor. Estou só enrolando. É isso mesmo. Cada um de nós tem uma função nesse reino. Qual é a sua? E por que é que não está fazendo? Vai esperar vir outra pandemia? Então, se você quer dizer sim, eu vou cumprir a minha missão. Ore por mim, pastor. Então eu quero orar por você. Você pode ficar em pé. E você em casa, você pode me mandar uma mensagem depois. Eu também oro por você, tá? Graças a Deus por isso, guerreiros. Quero orar por vocês. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe esses vocacionados, chamados para suas especificidades, que estão em pé. E Tu estejas abençoando cada um deles, dando direção, dando suporte. Sabemos que Tu prepararás tudo que eles precisarem para a jornada, para a batalha do Teu reino, enquanto marchamos, arrombando as portas do inferno diariamente e tirando de lá os cativos, os oprimidos, os cansados, sobrecarregados. Que Tu estejas abençoando os nossos irmãos, que a paixão que o apóstolo Paulo tinha seja para nós uma referência, que nós tenhamos essa paixão pelo Teu reino, pelos afazeres do Teu reino, pelo Senhor, e que não caminhemos sobre a face da terra sem estar no centro da Tua vontade. Nós Te pedimos isso. Abençoes, direciones, prepares a cada um. Oramos em nome de Jesus.